Olá pessoal, muito prazer. Meu nome é Roger Vieira. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de Respondendo Perguntas, tirando dúvidas com a advogada de imigração, hoje doutora Aide aqui nos Estados Unidos. Doutora, muito obrigado pela participação novamente. Claro, sempre um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho da minha experiência. Doutora, antes da gente começar o quadro Respondendo Perguntas, a senhora gostaria de fazer alguma atualização sobre a imigração aqui nos Estados Unidos? Algo que seja importante não somente para as pessoas que já estão aqui, mas para quem pretende vir? Sim, eu acho muito bom, Roger, porque a gente tem muitas novidades, muitas coisas acontecendo. Como sempre, um assunto hot topic, que a gente fala em inglês, né? Um assunto meio que polêmico, imigração. A primeira coisa que eu vou falar que eu acho muito importante é o seguinte: o Congresso estava revisando o budget, isso é a proposta financeira e o budget sobre imigração. Na administração do Trump, eles tinham colocado 1,5 bilhão de dólares reservados para criar the wall, a parede. Então, a notícia, assim, excelente é que eles não vão usar 1,5 bilhão para a parede, vão usar zero, porque não vão continuar fazendo essa parede. Então, esse dinheiro, ele vai ser dividido para outras áreas dentro da imigração. Uma delas eles pretendem contratar 1.300 pessoas para começar a trabalhar na imigração, que é uma notícia maravilhosa, porque estamos com backlog. O que é um backlog? O backlog é uma fila que não anda devido a muitos casos que entraram e devido à pandemia e também porque não tem suficiente pessoas trabalhando na imigração. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eles estão revisando esse planejamento financeiro, esse budget, para poder estar vendo como que eles vão usar esse dinheiro. Eles vão revisar o budget, eles vão contratar mais pessoas e eles vão tentar agilizar os processos que estão com backlog, mas também falaram sobre alguns casos que são casos que não deram entrada ainda, como asilo, e como que eles vão melhorar. Eu sei que o Roger deve estar vendo muito, porque eles listaram 10 cidades, e Los Angeles foi uma, Miami também. Essa informação de asilo é o quê? Eles decidiram que pessoas que entram com crianças na fronteira deveriam ter um expedited review. Isso é uma revisão rápida. Então, eles querem ver isso nos primeiros 300 dias, se eu não me engano. Então, isso iria agilizar muito, porque 300 dias, né, são 6 meses. Então, o que acontece? A maioria das pessoas, eles esperam anos, né, para um caso de asilo. Então, falaram, até 300 dias depois do seu Master Calendar Hearing, a gente deveria ter uma decisão. Então, isso é muito bom. Casos de deportação, Ninth Circuit, lá na terra do Roger, West Coast, Califórnia. Mais uma vez, uma coisa muito boa para imigrantes, né? Falaram sobre pessoas que foram deportadas, foi uma decisão da corte do Ninth Circuit. Então, pessoas que foram deportados de Califórnia, você vai ter uma oportunidade de reabrir ou ter uma segunda revisão desse caso, né? Agora, eles falaram que the other circuits, os outros cortes, tipo New York, Second Circuit ou Fifth Circuit, eles estão divididos, eles não concordaram com esta decisão. A gente tem que falar as notícias boas, independente que não afeta, assim, os meus clientes que estão na Flórida, afeta os meus clientes que estão em Califórnia, então é muito boa essa notícia. Então, eles fizeram várias atualizações. Uma que eu gosto de falar muito são sobre os atletas. Foi um policy memo há 2 semanas atrás, que fala o seguinte, se você já teve um caso aprovado, a gente deve dar deference to that approval. Deference é quando se dá meio que uma prioridade. Uma decisão já foi aprovada, alguém já concluiu que você qualifica para X visto. Então, a gente tem que dar, assim, um mérito para esse caso. E na antiga administração do Trump, eles falavam, não me interessa que você já teve um visto aprovado ou o P1, cada caso vai ser revisado novamente. Mas como assim? Se a pessoa que trabalha lá dentro já revisou e fala que eu sou atleta oficial, por que alguém, agora, outra pessoa pode vir avaliar a mesma evidência e falar que não? Meio que não fazia sentido essas coisas. E a última que eu quero falar, que são muitas notícias, gente, tá? Estou tentando pincelar em cima de tudo, mas a que eu amei mais foi assim, esses pedidos de evidências, RFE, eles vão ter que ser feitos de uma forma diferente. Por quê? Quando você recebia um RFE, dava para ver que a pessoa nem leu o seu caso, porque ele perguntava por um monte de coisa que você já enviou.
E além de ser, assim, uma coisa muito, assim, desagradável isso, não é ético. Se você trabalha lá e the taxpayers, nós, cidadãos, residentes, pessoas que trabalham e pagamos impostos de renda, fazemos tudo certo, por que a pessoa que está lá trabalhando no governo federal não tem que fazer o certo? O certo é ler. Ler o processo que eu enviei para você, de 300 páginas, e não pedir a mesma informação. Então, falaram que eles estão revisando isso. Request for evidence will need to be substantiated. Então, agora toma cuidado de mandar RFIs sem substância. Então, eu achei muito bom essa faladeira toda, né? Tipo, tá muito interessante ver que eles estão querendo fazer as coisas certas. Isso me motiva como advogada. Vamos então começar com a pergunta da Ayane Alvarenga de Oliveira. Ela perguntou o seguinte, doutora: já começaram as entrevistas no Rio de Janeiro de filhos para pais? Meus pais estão esperando desde junho do ano passado, doutora. Então, essa foi mais um ponto que eles citaram nesse blueprint, que é os planos imediatos que querem ver acontecer este ano. Falaram que parentes de cidadãos e residentes que estão esperando nessa fila tem que ser agilizado. Eles querem ver os consulados reabrindo, revisando e entrevistando. Mas para responder a pergunta prontamente, não reabriram. Só para casos de estudantes que vocês viram e também para casos de emergência, que eles têm as regras deles lá. Mas não, também estou com a mesma situação que ela. Estou com vários casos aprovados desde março do ano passado. E nada de entrevista. Para a galera entender, doutora, o processo de filho para pai, como que ele funciona assim? Só para a galera Sim. saber, tem entrevista, não? Sim. Se aqui dentro é de um jeito, fora é de outro? Sim. Então, primeiro ponto, o filho tem que ser cidadão e tem que ter pelo menos 21 anos. E daí, segundo ponto, todos vão iniciar da mesma forma, que é enviando a petição I-130, que prova que você tem esse vínculo com o parente, que é cidadão, pai a filho. Aí você vai iniciar com essa petição aqui dentro. Isso é enviado para o Departamento dos Estados Unidos, USCIS. E daí você anexa provando que, né, certidão de nascimento. Ok. Quando o 130 é aprovado, ele sempre tem um segundo passo. Se você está aqui dentro dos Estados Unidos, a maioria das vezes você faz tudo junto, né? Que é o ajuste de status. Vai o 485, vai o 765 para trabalhar e o 131 para viajar. Gente, esses são números de formulários que você pode colocar lá no USCIS para vocês verem. É um pouquinho mais interessante, às vezes, você conhecer os formulários. Mas se você está no Brasil, que é o caso dela, ela fez o 130, foi aprovado, demora entre 6 meses e 1 ano, né, devido à pandemia, agora, e daí vai para o NVC, National Visa Center, o Centro Nacional de Vistos para quem não está dentro dos Estados Unidos. Então, daí ela tem que submeter toda a informação, o DS, providenciar a informação, que ela vai ser sponsor, que foi aprovado. Daí eles aprovam isso e jogam para a fila de entrevista, e que ela está esperando. Daí eles vão para a entrevista, sim. Todo mundo que está no exterior vai para a entrevista. A maioria das pessoas que estão aqui também vão. Porque imagina, tudo que é mandado por correio, né? Então você não sabe, você tem que verificar quem é quem. É questão de segurança. Das pessoas que estão no Brasil, eles vão receber uma aprovação, tá? Vão entrar com um visto carimbado no passaporte. E daí, quando entrar aqui, depois, alguns meses, eles recebem o green card em casa. Quando você faz o processo total, tudo aqui dentro, o ajuste de status, eles vão receber o green card aqui dentro. Eles não vão ter que sair para fazer outra entrevista. No caso de pais que entraram com visto e permaneceram, né, sem status, tem muita diferença daquele pai que... Porque parece que tem uma regra para o pai que entrou ilegalmente. Parece que não se aplica, né, doutora? Sim, então assim, o que eles fazem confusão? Cada parente meio que tem uma regra. Então, se é para pai é uma coisa, se é para irmão é outro, se é para filho, dependendo da idade. Então, em geral, você vê muita confusão na comunidade, as pessoas falando, não, mas eu casei, eu já estava ilegal, então eu consigo. Então, onde você pode obter mais informação boa sobre isso é na página do uscis.gov e também no Visa Bulletin, tá? Porque lá no Visa Bulletin você vai ver as categorias. Então, quem é parente imediato, não me interessa que já venceu o prazo. Seja mãe, pai, esposa ou filho menor de 21 anos que não está casado. Essas são as categorias de parente imediato. Já venceu o visto?
não interessa. Quem entrou ilegal sempre tem um passo extra para fazer, né? Quem entrou ilegal, a gente tem que fazer um waiver, um perdão, o 601A, e também tem que fazer uma avaliação, an analysis, né? De ver, tá, você entrou ilegal, mas você é marido, ok? E você ajuda a esposa, né? Então, nesse caso, eu já fiz, já teve aprovação, assim. Mas porque no perdão, você tem que provar hardship. Mas hardship para um filho não conta. É muito complexo as regras. Daí as pessoas pegam a regra e acham que aplica para qualquer parente. Mas não é assim. Então, toma cuidado com isso. A próxima pergunta é do Júlio Isque Amarela. Boa noite, Roger e doutora. Moro no Brasil e minha namorada na Califórnia. Como faço para casar por procuração? Existe essa possibilidade, doutora, casamento por procuração? Não, eu desconheço se existe isso, eu nunca fiz. O que eles vão sugerir é que ele faz o K1 para noivo, né? Ele pode entrar como noivo e daí ele tem 90 dias para casar quando ele entrar. Essa seria a forma correta. Mas lembrando que tem regras também. Você tem que ter conhecido ela já presencialmente, tem algum vínculo. Então a coisa mais fácil é a sua namorada também pode ir para o Brasil e casar. Mas se você quer entrar rápido, é noivo. Vai ser a coisa mais rápida. Senão você vai esperar 6 a 9 meses para 130 e pelo menos um ano para sua entrevista, né? E com K1, eles estão pelo menos tentando agilizar esses processos de K1, porque já teve um policy notice sobre isso também. Quem é que faz o pedido do visto K1, doutora? É o próprio imigrante em si? Porque ele é um visto na categoria imigrante. É o próprio Sim, imigrante ou é o cidadão americano? cidadã americana. Uhum. A Tá noiva. certo. Uhum. Eu já ouvi falar, doutora, que, né, como a senhora mencionou aqui, são 3 meses para se casar. Essa Sim. pessoa, quando entra aqui com o K1, ela vai ter alguma autorização de trabalho ou não? Então, a gente também abordou isso uma vez e eu tava assim, meio confusa, não sei, eu tava tentando lembrar, daí eu falei com a Ayla, falei, mas por que que não tem? Por que que não tem? É porque, assim, o work permit, quando você faz, ele demora por volta de 6 meses, hoje em dia, a média, né? E você não vai ter 6 meses, por isso que eles não dão um K1 with the work permit. Por quê? Você vai fazer o casamento adjustment of status, você já tá aqui. Então, você vai submeter toda essa petição junta e em 6 meses você vai receber o seu work permit. Então não existe nada assim, eu cheguei com K1, eu posso começar a trabalhar? Não. Mas se tem alguma circunstância de urgência, você pode pensar em fazer um pedido que eles chamam de expedited. Agora, todo mundo está fazendo expedited agora, então a maioria foi muito triste. Tem um rapaz que mora aqui em Miami, ele está com câncer e ele está no processo de casamento com um cidadão. E eu coloquei todas as laudas médicos e negaram a expedited para ele. E ele precisava fazer o work permit para poder ter uma renda para pagar para os gastos que ele vai ter no hospital, porque o seguro não vai cobrir tudo. Então eu achei que ia ser assim, de olho fechado, uma aprovação. E eles negaram. Agora estou na fase de pedir um help, uma ajuda para o senador, porque eu achei injusta, né? Tipo, como que não? Ele qualifica baseado na lei, mas imigração tem o poder pleno. Eu já ouvi falar, doutora, que no caso do visto K1, né, de noivo e noiva que está vindo de fora do país, eles têm que participar de uma entrevista também, né, no Sim, consulado. O que que sim, geralmente eles perguntam nessa entrevista, doutora? Só para a galera sim. saber como que funciona. Claro. Primeiro, eles sempre começam com coisas mais simples, né? Seu nome, data de nascimento, seu endereço aqui, aonde você vai morar. Eles querem saber como você conheceu o seu noiva ou noivo, né? Como vocês se conheceram, quando vocês, né, se viram, que datas, como que aconteceu. Provas, podem pedir para ver provas de fotos ou viagens, se tem algum planejamento futuro. Então, muita gente fica nervosa porque me falam, doutor, a gente não tem muita condição financeira de fazer uma festa. Então, estou preocupada se eles não podem julgar você e negar você, porque você não vai ter festa. Muitas pessoas aqui também nos Estados Unidos, eles casam no cartório, porque é normal. Para você receber o certidão de casamento, você casa no cartório aqui, né? No courts, na courthouse. Então, muita gente faz isso e depois vão se organizar, né? Eles vão se organizar, abre conta junto, começa a fazer um savings, uma poupança. Então, não se preocupa se você não pretende fazer uma festa. Seja sincero sempre e honesto. Não, a gente não vai fazer uma festa de primeira, pleno quarentena, Covid, ninguém vai poder vir no casamento. Então,
baseado nas suas circunstâncias, nada melhor do que a verdade. E só a título de conhecimento, o que que acontece se alguém não casa em até 3 meses? Já teve isso também, já teve um rapaz que não era meu cliente, ele não casou, e daí ele separou e achou que, bom, eu tô namorando outra pessoa agora eu vou poder casar com esta pessoa. A lei não permite isso, tá? Não permite. Então você entrou com K1 falando que eu vou casar com a Ana Beatriz, um nome aí. Daí não deu certo com a Ana Beatriz e vai casar com a Juliana agora. Não funciona assim, tá? Então você tem que sair do país e fazer outro K1. Achar que você vai resolver aqui, você não vai. Vamos para o próximo superchat aqui, é do Eliton Ribeiro. Ele fez a pergunta em inglês, doutora. Vamos ver se meu inglês tá bom aqui, ó. Eu e minha esposa estamos indocumentados. E nós somos 5 anos mais velho, alguma coisa assim, Eu né? acho Ou que estamos eles estão 5 anos sem visto, né? indocumentados. Uhum. Então, eu e minha esposa estamos indocumentados há 5 anos, né? Nós temos 1 ano e 3 meses, nós temos uma filha de 1 ano e 3 meses, que nasceu quando ela nasceu, ela tinha autismo, né? Foi diagnosticada com autismo. O Wonder, eu não lembro o que que era. O Wonder é descobrir? Eu penso, tipo, I wonder, eu penso se eu queria saber se eu posso pegar documentos por esse motivo. Queria Entendi. saber. É isso, é o que está falando aqui. Eu queria Tá, saber se eu poderia pegar documentos por esse isso. motivo. Ok, então vamos lá. Parabéns no inglês, Roger. Na Obrigado. translations. E então eu acho que assim, não existe um visto por condições médicas. Eu recebo muito isso, né, sobre crianças autistas, entre outras coisas. E existe um B1, B2. Então, para quem está no Brasil e quer vir aqui fazer uma cirurgia ou fazer um tratamento médico, eles não liberam vistos para isso especificamente, porque já tem o B1, B2, que dentro dessas categorias fala que você pode vir fazer um tratamento médico. Primeiro ponto. Agora, essa filha, ela nasceu aqui, é o que ele colocou, she was born here. Então, eu sei que ela só tem 1 aninho, mas quando ela tiver 21 anos, ela poderia estar peticionando para eles, ou se o nosso presidente Biden conseguir convencer, né, os colegas do Congress para apoiar o US Citizenship Act, e talvez eles se enquadrariam perfeito, né, porque já estão aqui há 5 anos, tem uma filha americana, então eu pensaria que talvez, né, no futuro, fica de olho nisso, mas infelizmente por esse motivo não consegue. E até interessante falar, né, doutora? Eu já conheci particularmente pessoas que vieram para cá. Na época, o filho nem era cidadão americano, mas tinha uma idade já, né, acima de 21. Acabou se casando com um cidadão americano e depois conseguiu passar a documentação para os pais, né, uma vez que já tinha Verdade. 21 anos. Então, assim, nada tá perdido, né? Mas até lá, Verdade. só 21. Sim, verdade. Isso é bom citar esses exemplos que as pessoas às vezes eles não entendem, né? Como funciona isso. Então, assim, cada caso é um caso. Eu sei que é um pouco chato ouvir isso de tantos advogados que falam isso, mas é verdade, porque são tantos detalhes, e os detalhes acabam fazendo a diferença no seu processo. Tá certo. Uma outra dúvida, doutora. Geralmente nas petições de green card por família, o sponsor é o cidadão americano, né? E no Sim. caso seria o filho. Eu escuto muito falar que tanto o esposo, esposa, irmão, irmã, ou às vezes filhos ou pais, tem que ter uma capacidade financeira. Esse Sim. valor é pré-definido pela imigração? A doutora sabe exatamente quanto que tem que ganhar por ano? Sim, se você colocar no Google USCIS Poverty Guidelines, tá? Daí você vai ver uma tabela que vai abrir. Nessa tabela vai ter um número no lado esquerdo de pessoas, 2, 3, 4, e daí no lado direito você vai ver um valor, né? 23 mil, 25 mil, daí vai subindo. São valores até baixos, tá? Mas super acessíveis. Mas às vezes a pessoa não entende, assim, quem vai entrar nessa contagem? Então, assim, eu sou casada, eu tenho um filho. Se meu marido quer peticionar para a mãe no futuro, como funciona isso? A gente tem que contar 4 pessoas, porque somos 3 mais ela. Então, vou lá embaixo achar 4 e achar o valor para ver se a gente declarou o suficiente. Um ponto extremamente importante que muita gente tem dificuldade de entender. Não é o que você ganhou, é o que você acaba declarando.
Então, a gente tem muitas pessoas que falam assim, eu fiz 50 mil, só que eles declararam falência, porque os gastos foram 52 mil, ou declararam 40 mil de gasto. Então, tem uma line que é total income. Qual que é o total do seu income? Então, a gente teve muitas pessoas que foram negadas injustamente porque o income estava certo, mas o que eles declararam era outro valor devido a todos os expenses. Você pode fazer as suas deduções. Então, sempre que você vai fazer alguma coisa de imigração e está na hora de imposto de renda, meu telefone não para de tocar. Porque as pessoas sabem que tem algo a ver imposto de renda com imigração. Então, chama a doutora para ver. Então, a gente sempre ajuda vocês a entender isso. Outro ponto muito importante. Às vezes, essa criança, ela se tornou 21 anos, no caso do Elton. Daí ele fala, mas ela não trabalha, minha filha tem 21, ela faz faculdade. Então, você vai ter que ter um sponsor. Pode ser amigo, pode ser parente, mas tem que ser alguém que está aqui dentro dos Estados Unidos para este tipo de visto, tá? Não faz confusão com as coisas de estudante. Isso é outra coisa. Mas para um green card baseado em categorias de família, você vai ter que ter um sponsor que é ou residente ou cidadão e vão ter que mostrar o imposto de renda deles e provar que eles têm esse status, Green card, passaporte. Então, são detalhes, mais uma vez, detalhes que fazem um mundo de diferença. A pessoa que perdeu o emprego durante o processo, por favor, notifique seu advogado, porque daí você vai na entrevista e a pessoa vai te perguntar, você trabalha aqui, Roger, ainda? Você não vai mentir, para a gente de imigração. Não, eu não trabalho mais. Então você não ganha o suficiente. Daí eles vão fazer o quê? RFE, pedido de evidência. Isso vai atrasar o processo. Isso aconteceu muito durante a pandemia. Então a gente já manda o cliente com um novo sponsor, com um novo formulário I-864 preenchido, assinado, com o passaporte, com o imposto de renda. Daí a pessoa já está preparada. Está aqui a agente de imigração. Quero anexar essas informações novas no meu caso. Lembrando, pessoal, que todas as redes sociais da doutora Aidey vão estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. E caso você queira passar o seu caso particular, fazer uma consulta, você pode entrar em contato com algum dos telefones abaixo e marcar uma consulta particular, beleza? E não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal e que outras pessoas possam conhecer o conteúdo.